Eu sempre fui uma pessoa criativa, porque eu sempre trabalhei com criatividade, mas ela sempre foi orgânica, ela sempre foi na vivência. Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, fui fazer um curso de criatividade com o próprio Murilo Gun, que foi o palestrante daquele evento que a gente trabalhou junto, que a gente se conheceu. Eu fiz um curso com o Murilo Gun de criatividade, e aí quando você traz para o estudo, é incrível como a criatividade, que minha já era muito forte, eu sempre me considerei um cara muito criativo, ela potencializou. Ela já muito mais, porque tinha coisas que eu não imaginava. O que se tratava de assuntos teóricos ou técnicas que você podia usar, que você podia aplicar naquilo que eu já fazia, onde eu aprendi de forma orgânica. Olá, tudo bem com vocês? De volta a mais um episódio do ArxiCast, o nosso podcast da Arxi, Educação em Arquitetura Cenográfica. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, deixa seu like, ativa a notificação e lembrando da nossa plataforma de educação em arquitetura cenográfica. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio, né, Vu? Sim, muito bem-vindos. E hoje, né, aqui temos um profissional, né, que a gente encontrou na nossa grande jornada, né, da vida nossa. Recentemente, né? Já nos apaixonamos. Exatamente. Imagina, né, uma pessoa que dá alma, né, à parte física de tudo, né, ao corpo. Tudo que a gente faz. Charles, seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo convite de vocês para participar desse podcast, para estar aqui com vocês, falar um pouco desse universo, né? Dessa junção desses pedaços que não são pedaços, né? Porque a gente às vezes olha para esses pedaços como pedaços, mas quando a gente começa a enxergar como uma figura só, um corpo só, a gente consegue potencializar e ver o todo, né, e trazer, como você falou, trazer essa alma, trazer essa experiência nova, que para quem estiver participando vai ser um dia assim memorável. Que bom, gente. Para vocês entenderem um pouco o contexto, tivemos recentemente trabalhando junto com o Charles e foi um encontro tão maravilhoso, foi tão perfeita a conexão de pensamento projetual e conceitual, que é legal que o próprio Charles conte pra gente. Então, Charles, se apresenta, fala um pouco da sua trajetória, que com certeza a gente vai permear muito a nossa experiência, que foi muito legal, mas a gente quer que você conte para as pessoas da onde você vem, o que é esse mundo fantástico que você faz. A casa é sua. A casa é minha. Bom, eu brinco que eu sou um blend de várias coisas, né? Porque uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi quando eu era moleque, eu queria ser médico. Eu queria ser médico. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi um curso técnico de patologia clínica. Esse foi o melhor curso da minha vida, porque eu descobri que medicina não tinha nada a ver comigo. E quando eu descobri que medicina não tinha nada a ver comigo, eu sentei e falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque durante 3, 4 anos eu queria ser médico. E aí eu percebi que o que eu gosto de fazer? Eu gostava de jogar bola e gostava de teatro. Como jogar bola nunca foi muito a minha habilidade, então eu falei, vou ser ator. E eu comecei a trabalhar com teatro, espetáculos e me formei como ator. E esse foi o começo do meu mundo. Obviamente, como ator, para ganhar um dinheiro no meio do caminho, eu comecei a trabalhar como recreador infantil. Trabalhei muito com recreação em festas, acampamentos, lidei com o público, com crianças, jovens e velhos, assim, durante 10 anos da minha vida. E nesse meio tempo fazia muitos passeios escolares, levando para museus, jardim botânico, e me formei como guia de turismo. Nossa, gente, Bom, olha a trajetória. Me formei como guia de turismo. Perfeito. Logicamente, à medida que eu comecei a entrar no teatro, o teatro nunca foi um que financeiramente, no meu caso especificamente, me deu dinheiro. Eu comecei a cair para o mundo dos eventos como ator performático. Foi aí que eu entrei para o mundo dos eventos corporativos. É aí que dá um match com a gente. Aí, né? Começou o match aqui. Mas eu trabalhava alguns eventos sociais como ator, festas, mas muitos eventos corporativos, onde nos eventos eu ia fazer lançamento de campanhas, marketing, onde em congressos, convenções, algumas intervenções como ator. Mas muito no teatro. Muito nessa profissão, né?
E aí, é claro, a partir daí, as pessoas às vezes vai fazer essa intervenção e davam um roteiro muito ruim. E aí eu olhava pela experiência que eu já tinha, "Não, isso não vai funcionar." E aí eu comecei a criar roteiros das A experiência que intervenções. você já tinha com o quê? A experiência que eu já tinha com o público. Porque dentro da A recreação, linguagem. dentro da recreação com as crianças, jovens e adultos, dentro do teatro, dentro do guia, quando eu guiava, eu comecei a guiar adultos também, eu percebi que Sensacional. determinadas coisas que eu criava, que eu fazia, da maneira como eu interagia, eu tinha mais a atenção das pessoas. Então, quando chegava um roteiro desse, de performance como ator, eu olhava, isso aqui não vai dar match com quem que eu tô falando, com aquele público. Isso era muito, não era estudado, Era era muito, natural. era Natural. orgânico, foi Não. da vivência, foi do trabalho. Que incrível. E aí eu comecei a criar roteiros, eu comecei a roteirizar as minhas intervenções, e foi um passo para eu também começar a trabalhar como mestre de cerimônias. E você acha que o teatro que te trouxe isso, aonde que você encontrou essa parte do roteiro? Onde você descobriu isso? Ah, Você... escrever. Não, isso não foi no teatro, não. No teatro não foi. No meu caso. No meu caso foi fazendo os trabalhos de recreação e de guia. Porque imagina, você vai com um grupo de crianças que está saindo para um trabalho para ir no Museu da Língua Portuguesa. Esse grupo de crianças, quando sai da escola, eles não estão saindo lá para estudar, eles estão saindo para passear. Então já sai de uma conotação que já é mais dificultoso quando você vai fazer a explicação. Era a gente que explicava o museu. Então, como é que eu vou explicar o Museu da Língua Portuguesa de uma maneira diferente na linguagem das crianças, fazendo com que elas se interessem por aquele assunto? Já tinha um preparatório, então. A gente criava maneiras de se fazer isso, a gente aprendeu na prática, de trazer a atenção das pessoas. Isso foi em todos os segmentos. Começou com as crianças, depois que eu comecei a trabalhar na intervenção com os adultos, como é que eu vou fazer aquele adulto chegar para aquele momento onde eu consiga fazer com que ele preste atenção em mim, mas ao mesmo tempo não se sinta constrangido com o que eu estou falando? Nossa, mas é muito intuitivo isso, Foi muito então. intuitivo e foi muito de testes, de perceber aquilo que funcionava, que não funcionava, foi criando maneiras, repertórios, eu fui criando repertórios, que hoje são muitos, né? E esses repertórios eram momentos em que eu soltava para eu testar aquele grupo que eu estava na minha mão. Se eu podia, com aquele grupo, ir um pouco mais forte na minha interatividade com ele, ou se eu tinha que manter um pouquinho menos. Isso foi, assim, anos, porque eu trabalhei diariamente. Eu trabalhava com recreação de segunda a sexta, depois eu trabalhava como mais se guia de segunda a faz, sexta. né? Eventos eu fazia diariamente. Então, como eu já era O adulto... roteiro veio daí, O então. roteiro veio daí. Como eu já era adulto no milênio passado, então eu já fiz muito evento, né? Muita coisa. A roteirização, a maneira como criar, veio daí. O teatro, ele me deu o entendimento do time da comédia. De como eu poderia transformar aquele roteiro num time cômico. Porque eu sempre trabalhei no teatro não era comediante, mas eu trabalhava com comédias. Eu era um ator Sim. que fazia comédias, não sou comediante. E aí eu fui percebendo este time. Quando eu fui percebendo esse time, entendendo que aí foi através do estudo, eu consegui unir isso junto com o roteiro. E aí eu comecei a roteirizar os meus eventos, os eventos que eu fazia parte, como mestre de cerimônias, inclusive. Mais pra frente, tive uma produtora de espetáculos, chamada Companhia dos Ícones. A gente ficou 10 anos nessa produtora, e nessa produtora, como a gente não era muito empreendedora, obviamente depois de 10 anos faliu, né? Ah, mas até que durou bem pra quem não era emempreendedor. Durou, né? mas a gente... 10 anos? Durou 10 anos, mas assim, os últimos 4 anos, assim, a gente devia já ter acabado já o negócio, porque foi... Assim, minha vida financeira foi lá embaixo. Eu saí de lá, da produtora, eu saí antes dela falir, eu saí de lá com 40 anos, voltando a fazer festinha infantil. A gente adora essas histórias aqui, que é pra mostrar a vida como ela é. A vida como ela é. Que pra não gente é inspirar. só o lado bom. Não é que não é o lado bom, porque falir também é o lado bom, porque você Exatamente. aprende. Você aprende, Né? né? Se Há você, tempo de poder voltar e estruturar de novo. Se né? você olhar com um olhar de aprendizado e não olhar como a vida é injusta, aí você com aprende. certeza. Senão a gente repete o erro, né? É verdade. Obviamente. Sim. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, 40 anos eu tava fazendo festinha em clube infantil, ganhando 40, 50 reais. Eu falei, acabei com a minha vida, né? E aí, agora? Bom,
Como eu sempre deixei minhas portas abertas nos lugares que eu comecei, eu voltei a trabalhar com guia de turismo, e aí eu conversei com os amigos e voltei a trabalhar com os eventos e comecei a me estruturar. Tive uma sorte de pegar um evento em 2005, não, 2013, 2014, onde eu trabalhei 1 ano e meio com uma campanha, onde eu fazia o Doc Brown, que foi quando surgiu esse personagem para mim, esse personagem eu uso ele até hoje, e comecei a me reestruturar financeiramente, voltei a trabalhar com frequência, mas eu sempre picando muito, fazendo muito picado. Até em 2018 foi a minha grande mudança, onde a minha esposa, que ela é consultora, ela trabalha com storytelling, a Sandra Maurami, aí ela prestava serviço para uma empresa de consultoria, e a empresa de consultoria pegou um grande projeto, e esse grande projeto era um treinamento para gerentes de banco, e aí a dona da empresa falou, o Charles não faz essa parte do storytelling? Ai, que Aí a minha legal. esposa falou, eu ensino ele e ele faz. Eu falei, tá bom. Então eu peguei como uma grande oportunidade de trabalho, e foi realmente uma grande oportunidade de trabalho. A gente trabalhou 5 anos nesse projeto, 2 anos no presencial e depois com a pandemia, 3 anos no online. Foi um projeto que reestruturou eu e minha esposa financeiramente, mas também eu olhava os consultores falando sobre desenvolvimento humano, que era sempre uma pegada que eu tinha desde o teatro, de trazer algum conceito, trazer uma ideia, uma mudança, e a partir daí eu falei, eu quero fazer isso, eu quero dar aula. E aí eu comecei a trabalhar como consultor de empresas, desenvolvimento humano, comecei a estudar muito, porque eu sou meio autodidata, eu fuço, eu comecei a estudar pra caramba, comecei a fazer alguns cursos, e aí eu acabei me tornando especialista em desenvolvimento comportamental, com uma especialidade mais aprofundada em criatividade e gestão de tempo. E aí eu comecei e eu não larguei o mundo dos eventos, porque eu gosto demais do mestre de cerimônias, do que acontece. Então eu trago que é um blend, porque toda essa minha experiência da recreação, que me deu uma capacidade de técnicas de lidar com públicos, do evento com performance, me deu uma capacidade de olhar as pessoas e fazer uma leitura muito rápida daquela pessoa que está chegando, ou como mestre de cerimônias, uma leitura muito rápida de uma plateia de 300, 400 pessoas, para saber de como eu posso me portar e de que maneira aquilo vai funcionar, aliado a depois a todo o conteúdo que eu fui estudando sobre desenvolvimento humano, criatividade, eu trago isso tudo muito misturado. É um grande blend de tudo isso. É um grande blend, porque eu acredito muito, eu tenho uma paixão para desenvolver pessoas. Eu acho que a grande mudança que a gente tem que fazer, independente da profissão que a gente exerce, é se autoconhecer. Acho que essa é a chavinha. Sem dúvida. Essa é a chavinha, porque quando você se autoconhece e você mergulha nesse mundo interno de uma forma verdadeira, não de uma forma conceitual, não, de uma forma verdadeira mesmo. Genuína, né? Genuína. Charles? Você começa a perceber as suas potências, você começa a entender os seus gaps, quais são aquilo que você, as suas fraquezas, mas principalmente você começa a perceber se o lugar que você está desenvolvendo seu trabalho como profissional é o lugar que você quer estar. Porque problemas eles vão acontecer, dificuldades eles vão acontecer, até na coisa que você ama vai ter coisa que você não gosta de fazer. Eu amo fazer isso, não, mas eu detesto ter que mexer com Excel, sei lá. Mas quando você se autoconhece e percebe que esse propósito é muito forte para você, ok, você vai lá mexer no Excel porque é preciso, porque está ligado a um propósito maior, seu, particular. E aí você consegue, consequentemente, fazer parcerias mais produtivas, porque você vai se unir a pessoas que vão fortalecer teu propósito. Você consegue, ou se você não tem uma empresa, mas você presta serviço, ou se você trabalha para uma empresa, não tem problema, não tem nada a ver, assim, pode ser um ou outro, mas você vai se dedicar para aquele trabalho de uma forma tão mais completa, tão mais presente, que vai te deixar um ser humano melhor, vai te fazer um profissional melhor, você vai ser mais produtivo. Né? Realizado, né? Feliz, porque a realização traz felicidade e a gente fala bastante aqui sobre essa questão do fazer
cada dia um dia melhor, um dia de verdade, porque a vida é uma soma de dias, né? Uhum. E se você não faz no trabalho, na sua atividade, algo que realmente te dê prazer, a vida perde o sentido, né, Charles? Perde sentido, você fica doente. Aí você tem todas umas Aí todos os consequências assim problemas que a gente que se reconhece já sabe. e muito do nosso papel aqui, principalmente através do podcast, é trazer muito impacto com a realidade, é mostrar as potencialidades, sim, do nosso setor, as possibilidades da atuação, mas às vezes tirar um pouco os rótulos, profissão tal, estudar isso, fazer aquilo, e trazer muito também da habilidade, das intuições, do intuitivo, e você está trazendo muito isso. Eu estou aqui tentando saber hard skills, né? Eu falei, tá bom, mas efetivamente o Charles estudou o quê? Ainda ele está lá na medicina, né? Tá lá no... Qual foi o curso que você fez? Que eu já Patologia esqueci? clínica, colegial técnico, Foi a hein? patologia clínica lá no ensino médio? Como que é isso, né? E a gente saber que a gente sempre fala, né? Tentar trazer o que a gente para as pessoas, né? Que estão aqui. Às vezes as pessoas estão querendo encontrar, mas aquilo lá que a gente estava conversando antes, não é encontrar fora de você, é encontrar dentro de você o que realmente você faz melhor. Porque sempre você vai, eu acho que jogar isso para o universo e vai vir, vamos supor, uma atividade que você vai encaixar. E quando fala assim, nossa, você trabalha no que realmente você gosta, né? Eu tenho, a vida Essencial. plena, eu sou feliz no que eu faço, né? Eu dou resultado no que eu faço. É porque você conhecendo, eu acho que isso que você falou, a pessoa conhecer dentro primeiro o que ela tem de melhor e o que ela realmente gosta de fazer, eu acho que isso ajuda muito também, né? Olha, a primeira coisa, a primeira grande chave para mim foi que eu sempre quis fazer alguma coisa que eu passasse uma mensagem, que eu acreditasse. No teatro a gente fez espetáculos como Salvando a Água, Salvamos a Terra, falando sobre a água. A gente montou um espetáculo uma vez chamado Inês Gil Vicente por ele mesmo, que a gente contava a história de Gil Vicente e a farsa de Inês Pereira, só que a gente fazia uma abordagem que a gente ia nas escolas e falava, porque nessa peça Gil Vicente ele recebeu um desafio, tem um pano histórico, não vou me aprofundar tanto, né? Ele recebeu um desafio e desse desafio ele criou a farsa de Inês Pereira. E a gente ia para os adolescentes em sala de aula falando que é o mesmo desafio que a vida fala para você. Eu duvido que você vai ser alguma coisa nessa vida. Se depender de mim, você não vai ser nada. Só que aí você vai ter que partir para cima. Então a gente criou uma intervenção dentro da escola, de sala em sala de aula, claro, para promover a peça e fazer os alunos se interessarem, e os alunos que se interessavam vinham um espetáculo, ia ver um espetáculo onde tinha essa história de um cara que foi super desafiado, que queriam acabar com a vida dele, e ele, através dessa peça que ele cria, ele vence esse desafio. E ainda coloca a pessoa que estava o desafiando como chacota da peça. É o aprendizado real, né? É o aprendizado real. Então Da a gente vida. tinha muita coisa dos adolescentes vindo cumprimentar a gente. Era muito legal. Então todo espetáculo, tudo que eu no teatro, eu sempre tive essa motivação interna de passar alguma coisa. Nos eventos começou também um pouco disso, saindo um pouco do entretenimento. E quando eu comecei a trazer para a consultoria, eu comecei a perceber o quanto a consultoria, tudo que eu aprendi de desenvolvimento humano, o quanto ela potencializava até o que eu fazia nos eventos. Daí vira uma coisa sistêmica, né? Exatamente. E vai uma retroalimentando a outra, né, Charles? E os hard skills foi, por exemplo, uma das coisas assim, eu sempre fui uma pessoa criativa, porque eu sempre trabalhei com criatividade, mas ela sempre foi orgânica, ela sempre foi na vivência. Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, eu fui fazer um curso de criatividade. Com o próprio Murilo Gun, que foi o palestrante daquele evento que a gente trabalhou junto, que a gente se conheceu. Eu fiz um curso com o Murilo Gun de criatividade. E aí, quando você traz para o estudo, no caso, o Murilo Gun, que foi a minha referência, é incrível como a criatividade, que minha já era muito forte, eu sempre me considerei um cara muito criativo, ela potencializou. Ela potencializou. Ela já muito mais, porque tinha coisas que eu não imaginava. O que se tratava de assuntos teóricos ou técnicas que você podia usar, que você podia aplicar naquilo que eu já fazia,
onde eu aprendi de forma orgânica. Que coisa. Então, esse curso, mais ou menos, em que período você fez da sua vida? Você Eu já estava trabalhando com eventos? Já estava trabalhando com eventos, sim, não, o curso foi quando eu tive a mudança de vida, em 2018, Tá, foi e aí a gente teve a recente. pandemia em 2020, então, 2020 eu tinha decidido, 2020, 2021 eu tinha decidido, eu quero fazer da consultoria uma profissão para valer, vou aprender muita coisa. E em 2020, eu tive acesso ao curso do Murilo Gun. E aí eu entrei, fizeram um curso online, e eu participei desse curso Foi online. online. E Foi para online. você foi um divisor de águas, então, Pra um mim, curso de criatividade. Para mim foi um super divisor de águas. Super E aí divisor esse de águas. momento seu com o evento, que é muito da onde a gente transita, principalmente o evento corporativo, você está diretamente em evento corporativo, certo, Sim, Charles? diretamente. Evento social, isso Raramente eu faço, raramente, né? raramente. Você ficou realmente no corporativo. Sim. Que é onde a gente também, na Bueno Arquitetura Cenográfica, onde a gente atua e é onde a gente permeia com pessoas o tempo todo, né? Uhum. Cliente, intermediador, cliente final, o cliente que vai visitar. E a gente sabe do impacto e da importância do comportamento humano em todas as etapas do nosso trabalho, né? O tempo todo, né? A hora que você pega um briefing, a hora que você faz a interpretação do que ele está precisando, a hora que a gente vai fazer a criação do conceito onde pessoas vão ocupar aquele espaço. Então, para a gente, as pessoas são, assim, a nossa causa, né? Sim, o nosso motivo, o nosso objeto de vida e de trabalho, né? E aí, trazendo para essa realidade do evento corporativo, trazendo essa questão do comportamento humano, você se encontrou nesse momento trabalhando em eventos e é nesse lugar que você está? Porque foi aí que a gente se conheceu. Me encontrei trabalhando em eventos, é nesse lugar que eu estou. E o comportamento humano, quando eu comecei a estudar de forma mais aprofundada o comportamento humano, e o estudo nunca acaba, viu, gente? Porque até meio desse ano, final ou comecinho do ano que vem, já está programado uma pós-graduação em neurociência de comportamento humano para mim, né? Então o estudo nunca acaba. Vai ter que ter outro podcast? Vai ter depois que a gente conversa. Uma atualização. Eu tô no autodidata, eu pego muita coisa de muita gente, leio muito livro, mas depois eu quero fazer uma pós-graduação. Eu vou fazer. Quando a gente começa a entender o comportamento humano, o primeiro passo é você se autoconhecer, porque você aplica em você mesmo. E você entende o que leva uma pessoa a viver uma experiência, ou a se entregar para uma experiência. Quais são os elementos que você tem que trabalhar para uma pessoa se entregar para uma experiência? E nós adultos, de uma maneira geral, criança faz isso com muito mais facilidade, mas depois a gente cresce, vê os nossos crenças, conceitos. Nós adultos, a gente só se entrega para aquilo que realmente tem interesse para nós. Porque a andragogia trabalha muito, né? Você vai aprender aquilo que tem interesse, que você não tem interesse, você não vai demandar tempo. Até porque a vida é bastante coisa para você demandar tempo, uma coisa que você não tem interesse. E a gente não grava informação. Então, se eu chegar para vocês e der uma aula, simplesmente, passando, pode ser uma aula maravilhosa, vocês derem uma aula maravilhosa para mim sobre o assunto que você tem mais maestria, se você for só numa aula, numa conversa informativa, a gente não grava essa informação, ela passa muito batido. É isso mesmo. E nós, pelo que as pessoas falam, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Até a nossa própria razão, racional, ela é baseada numa emoção que a gente sentiu, às vezes até de uma maneira inconsciente, a gente não tem essa consciência. Então, tudo que grava pra gente de memória, a longo prazo, foi uma emocionalidade que a gente teve, positiva ou negativa. Pode ser legal, pode ser um trauma, não importa. Quando você traz a narrativa, que é a área que eu desenvolvo, exatamente, quando você traz a narrativa, e junto com a área que vocês desenvolvem, que é o ambiente, que traz, o ambiente, ele causa um novo mundo. Você traz um novo mundo, é como se você saísse, vai lá brincando, vai pro multiverso da Marvel, então você traz um novo mundo. Quando você empacota esse novo mundo, e com esse novo mundo você traz uma narrativa, e os dois se conversam, você faz a pessoa a se entregar para aquele momento. É assim, vou contar uma história, vou brincar com vocês aqui. Vou contar uma história. Vou contar uma história. Porque é a história, vou contar uma história.
E quando você fala, vou contar uma história, nós, seres humanos, aprendemos através das histórias. E até hoje é assim. O ser Até na humano adora uma história. Adoro uma história, porque a gente foi ensinado através das histórias. Isso aí. Então, quando eu falo assim, Ricardo, Leila, vou contar uma história para vocês. Era uma vez uma árvore que estava ensinando uma coruja a cantar. E essa árvore passou dias e dias ensinando essa coruja a cantar, ensinando todos os tons dela. Bom, gente, eu tô falando aqui um absurdo, né? É um absurdo. É um Mas- absurdo. Uma árvore ensinando uma coruja a cantar. Através do vento, pode ser. É, através do vento. Só que vocês pararam e me olharam. Vocês não tiveram nenhuma objeção ao absurdo real que eu estava falando. Eu tenho certeza, e de vocês também que vão assistir isso, eu tenho certeza que já imaginaram uma árvore Eu já tava com ela Eu aqui. e já tava. imaginou a Coitada. coruja. Esse é o poder da história. Ela quebra barreiras. Você não cria já objeções ou proteções àquilo. Quando eu estou falando apenas uma informação, naturalmente já há objeções. Quando eu coloco esse contexto dentro de uma história, a pessoa se abre para esse momento. Se ela for bem trabalhada, se esse storytelling foi bem estruturado, Ai, é fascinante. se a arquitetura cenográfica do local conversar junto com esse storytelling, com essa história, com esse momento, com essa narrativa, as pessoas que estão naquele momento, elas vão se abrir para aquela experiência. Isso vai provocar dopamina, endorfina, serotonina, que são hormônios que o nosso corpo produz, que causa memória a longo prazo. Então a gente usa tudo o que a gente sabe de lúdico, e com todas as nossas habilidades, de uma forma didática, para ser realmente um carimbo emocional que provoca uma memória a longo prazo. Então, quando você vai para a vida real, né, para o dia a dia, para você, se é um congresso ou uma convenção de uma empresa que tem toda uma estrutura de metas ou de comportamentos a serem trabalhados naquele evento específico, quando você sai de lá, você vai para o seu dia a dia do trabalho, você lembra daquela experiência, vem toda a emoção que você sentiu, mas junto vem todo o conteúdo que você aprendeu. Vem todo o contexto. Vem todo o contexto que você está envolvido. Então, isso fortalece de uma maneira absurda uma mudança comportamental, uma mudança de atitude, ou um aprendizado de um conteúdo que você precisa trabalhar para você poder ser um profissional melhor, que seja uma hard skill, não uma soft skill. Isso tudo favorece. A experiência, ela é tudo. Ela é tudo para a gente ter uma modificação. Então, se a gente tem a capacidade de unir tudo isso para provocar uma experiência, a narrativa, eu falo, a narrativa, junto com o ambiente criado, principalmente, ela é a Eu tô aqui mais em deleite poderosa. ouvindo tudo isso, né? Ela é a arma mais poderosa do planeta. Ela é a coisa mais linda do planeta. Uma excelente narrativa com uma excelente arquitetura, né, um espaço cenográfico, você salva pessoas, ou você também pode provocar coisas. É fantástico. Ela consegue provocar as emoções que a gente quiser, inclusive. Que a gente quiser e que a gente fazer. E que a gente tem a intencionalidade de provocar. Para que a pessoa viva essa experiência e aquilo que está sendo trabalhado dentro daquele evento específico, aquilo fique carimbado. Eu quero fazer uma pergunta. Fala, amor, que eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu quero fazer uma pergunta porque você contagiou a gente nesse momento. Você sabe, nós estamos aqui, ó, babando. Assim, tá todo mundo. Imagino que as pessoas todas estejam assim quando estiver aqui assistindo. Será que a gente precisa estar sempre envolvido com um ambiente lúdico para conseguir isso? A ludicidade, ela é uma das ferramentas didáticas mais fantásticas que tem. Porque ela quebra essa barreira de proteção e você se entrega para aquele momento. O lúdico, na minha opinião, ele é a melhor ferramenta didática.
manifestado de qualquer maneira. Pode ser manifestado num espetáculo, pode ser manifestado numa narrativa, pode ser manifestado numa arquitetura cenográfica, pode ser manifestado numa música. E é claro, se você pegar a música, a arquitetura cenográfica, a narrativa, a apresentação e tudo isso se conversa e tudo isso está alinhado numa mesma linguagem, aí se Nossa, potencializa explosão. de uma maneira que Explosão. assim Maravilhoso. não dá para Sim. mensurar. Maravilhoso. Não, mas era sobre isso que eu estava conversando, como é gostoso, né? E os nossos alunos que estão aqui, tudo poder estar entendendo isso, que existe um caminho e existe uma verdade. Porque É. a gente, como empresa aí dentro, né? Da forma que é exposto hoje, né? Que o mercado existe e tudo, às vezes a pessoa, o cliente nosso, ele, se a gente não tem uma narrativa por trás, se a gente não tem como explicar, né, o conceito, e a gente tem esse tempo de conversa, que é sobre isso que a gente está querendo colocar, e é isso que a gente precisa levar no nosso dia a dia, né, uma explicação igual essa, que fica muito didático, esse é o poder que a gente tem da transformação da arquitetura cenográfica dentro de um projeto. E muitas pessoas que hoje, às vezes, não por culpa delas, mas elas não têm essa experiência, ela não tem essa vivência e ela não tem esse olhar e esse conhecimento, às vezes, atrás de uma planilha, ela corta o essencial, né? Porque uma empresa, ela investe milhões para que ela consiga levar aquele conjunto de colaboradores para dentro de uma convenção, pensando que, às vezes, só a informação que vai ser dada lá na frente é suficiente para que o colaborador dela vá embora e leve, né, esse residual que é tão importante para que seja um promotor, né, uma voz de replicar isso para onde quer que eles querem multiplicar a informação deles. E eles não têm essa vivência. Então, quando a gente encontrou vocês, tudo, a primeira coisa que a gente falou para vocês, quando vocês falou, vocês é uma peça fundamental dentro de uma atividade igual a nossa, vocês é a alma, vocês são a voz. E vocês sentiram isso, né? Porque foi isso tudo, ligou tudo, e o nosso cliente, nós assistimos desde o primeiro dia que nós chegamos lá na visita técnica, e até a saída dele, todos nós, e inclusive eles, inclusive os colaboradores dele, eu tenho certeza que mergulharam nesse mundo mágico e levaram isso como experiência e conteúdo para a vida deles, não levaram? Olha, eu vou falar, você acha? Eu tenho certeza, porque assim, a gente recebeu, a gente ficou os 4 dias ali atuando, e a gente estava também responsável não só pela criação temática, e aí vocês juntos, vocês vieram maravilhosamente, assim, colaborar com várias ideias, e a gente, com coisas que vocês criaram, mas a gente também estava responsável pela condução do evento, do storytelling, desde da pisada do colaborador ali. Aliás, nem desde a pisada do colaborador, porque a gente começou antes, né? Foi antes, porque foram feitos vários vídeos teasers onde eram lançados semanalmente para os colaboradores durante o trabalho deles, e onde eles entravam em contato, que era um teaser preparando eles para o congresso. E aí eles foram para essa convenção, desde a pisada até a saída, foi tudo estruturado, tudo pensado. O storytelling foi pensado daqui até ali. E como nesse evento específico, você falou, todos estavam com essa cabeça de vamos, né? Não era aquela coisa, planilha, isso não é importante. Não, todos estavam com a cabeça, não só os fornecedores, mas o próprio cliente, o próprio Grupo Pleno, estava muito com essa visão, essa ideia, que é uma empresa que também tem essa ideia. A gente conseguiu costurar tudo muito bem amarradinho, tudo se conversando e potencializando. E aí eu recebi terceiro dia de evento, vinham as pessoas falar com a gente, os colaboradores que estavam participando do evento vinham falar da gente, que coisa sensacional, que coisa linda, e vinham conversar sobre temáticas e assuntos que a gente já tinha trabalhado.
falando da atitude Dumbledore e da atitude Voldemort, né? Que a gente tá falando de uma atitude legal, uma atitude que não era tão legal, mas que a gente tem essas duas potências dentro da gente. Dentro da gente, você vai ser o Dumbledore, pra quem entende Harry Potter, vai ser pra quem não entende, né? Não me conhece muito, pesquisa lá, Dumbledore e Voldemort, né? Da atitude Dumbledore, desse grande mago que pensa no todo e do Voldemort, que é o grande vilão da saga, trazendo todas essas palavras, as pessoas iam conversar sobre esse assunto com a gente. Então, a gente percebeu que tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente pensou, criou, para passar todos aqueles conceitos que a empresa precisava, estava funcionando. E até a Sandra perguntou pro Léo. E aí, Léo? Que a gente voltou de carro com eles, no final acabou voltando de carro. E aí, Léo, atingiu seu objetivo? Ele, atingi meu objetivo. Então, desde o CEO, do dono, até os colaboradores, a gente teve uma resposta imediata, claro, nos últimos 2 dias do evento, sobre o que o objetivo foi alcançado. O que nasceu primeiro? A ideia, a temática nasceu ali para gerar uma narrativa? Ou essa narrativa, o objetivo da convenção? Porque teve objetivos claros ali, que a gente não vai expor aqui, mas tinha objetivos claros ali enquanto corporação. Certo. O que nasceu primeiro? Você sabe? Você acompanhou isso? Quero levar este recado, principalmente em termos de educação e de desenvolvimento de carreira. Aquilo já estava sabido, já estava definido e veio a narrativa, ou da narrativa se construiu esse objetivo? O tema também. Tá, nesse caso teve alguns fatores. Primeiro, todos esses objetivos corporativos já estavam definido do que queria se trabalhar. Então, isso já estava bem claro. Isso estava bem claro. Quero trabalhar isso, quero trabalhar X, Y, Z, H. Ok. A segunda parte importante que compõe, antes de surgir qualquer tema, é uma escuta muito ativa para entender qual é realmente a cultura da empresa. Mas não aquela cultura que está no site, sabe? Perfeito. Os nossos valores. Isso dá um norte, legal. Mas a gente precisa entrar em contato com o cliente, conversar com o cliente para entender mais profundamente não só a cultura, mas como a aplicação dessa cultura realmente funciona dentro da empresa. Em todos os níveis. Desde os diretores, CEO-diretores, até os colaboradores. Isso a gente já tinha uma noção, porque no caso da Pleno, nós também trabalhamos a convenção de 2024. A gente não tinha arquitetura cenográfica ainda, né? Essa vai ser minha próxima pergunta, mas tudo bem. Não tínhamos. Só que a gente trabalhou muito esse storytelling, a criação desse roteiro, e eu lembro que um dos trabalhos que eu fiz, que tinha outras questões que eles queriam trabalhar naquela convenção especificamente, mas um dos trabalhos que eu fiz foi conversar com mais de 35 pessoas da própria empresa, desde diretores até colaboradores. Me conta a tua história. E aí a pessoa contaram 40 minutos de reunião. Para você compor o seu material. Para eu compor o meu material. E assim, trabalhava desde os CEOs, os diretores, líderes e colaboradores. Foi um pupurri de pessoas. E contar a sua história não era só contar a história dela no sentido de minha história na Pleno. Não, era a história da pessoa, o que foi, e eu com algumas perguntas específicas fazia eles se soltarem, contarem, digamos assim, fiz 35 mini podcasts. E sessões de análise, psicologia. E aí todo esse material, eu gravei isso, todo esse material eu comecei a colocar e começar a entender o que se conversava. E eu comecei a entender a profundidade realmente da cultura, do quanto ela estava enraizada nas pessoas. Tá. 2026, não precisei desse trabalho porque eu já tinha feito em 2024, mas referente à pergunta de vocês, a primeira parte de uma empresa, quando você vai prestar um serviço para sacar você tem que entender a alma da empresa. Genuína, na aplicabilidade. Mas quando a gente leva para um evento, não te cortando, vou te complementar. Mas quando você leva para um evento, você tem um recorte de tudo isso, por questões de tempo, por questões de mistura de pessoas.
juntar tudo isso, não quero me perder na pergunta, porque Tá. é o que você está falando. Tudo bem, você fez toda essa entrevista, conversou, entendeu a cultura e a gente estava falando do tema. Daí que nasceu o tema? O tema, ele nasce a partir do momento que você mistura o entendimento da cultura junto com a estrutura que ele quer trabalhar. E aí você vai pensando em temas que, no nosso caso, como a gente trabalhou o Harry Potter, a gente pensou em temas que conversassem com esses dois mundos, que ou pelo menos se encontrasse similaridades. A gente primeiro falou de Chapeleiro Maluco, a gente pensou na Alice, Imagino que vieram outras. veio coisas, mas aí a gente falou, não, o Chapeleiro Maluco, ele tem isso, ele traz um pouco isso, Aí aquilo, não foi está sendo conversando. construído, Foi sendo construído. E foi sendo construído junto com a empresa, no caso. E através dessa co-construção, a gente de repente sacou, falou, puxa, tem isso, que causa muito bem com Harry Legal. Potter, que tem isso e aquilo. E aí, quando casa o tema, aí a criatividade explode, porque aí você começa a criar termos, aí você começa a criar analogias, aí você começa a trazer esse mundo que era do Harry Potter especificamente para todo o contexto que a empresa queria trabalhar. E aí você chama Bueno, aí você chama a arquitetura cenográfica. O Léo fala, tem um pessoal que vai pirar nisso. Eu falei, deixa eu ver o negócio. Ele mostra as coisas de vocês, a gente já fica, nossa, dá pra fazer isso, Léo? Dá pra fazer isso. Aí a minha pergunta é essa. Como faz isso sem mexer no ambiente? É possível? Você acha que conseguiria chegar no resultado que vocês chegaram? Não. Se não tivesse feito tudo que a gente fez no ambiente? Cada um de nós tem uma potência. Não é para puxar sardinha pra gente, não é isso. Mas é para mostrar o papel mesmo do ambiente. A potência. Por exemplo, se eu chego e falo só com storytelling, vai ter uma força? Vai ter uma força. Vai ter uma força de modificação? Vai. Porque a gente se preocupa em trabalhar todo esse detalhe do começo, meio e fim. Vocês, só com a arquitetura cenográfica, vai ter uma força? É óbvio que vai. Vocês vão transformar um ambiente, vocês também se preocupam com esse começo, meio e fim, para esse ambiente conversar com aquilo ali. Não é que não vai atingir um resultado. Vai atingir um resultado. É óbvio que vai. Mas não vai atingir o resultado. Porque quando você une isso com aquilo, no nosso caso, a arquitetura cenográfica, com a narrativa e o storytelling, e a gente juntos desenvolve, porque não foi eu que criei a narrativa, a Sandra criou a narrativa, e a gente falou, Leila, Ricardo, se vira aí. Não, foi uma co-construção. Ricardo é o Bueno, tá, gente? É pra quem não sabe, o primeiro nome dele é Ricardo. E, prazer, gente, contei segredo de Estado. Foi revelado. Ricardo, eu chego para vocês e falo, se vira, não foi isso, não foi uma coisa que eu joguei a narrativa estava pronta, não, a ideia, o tema, aí a gente falou, a gente vai trabalhar esse tema, vocês falam, puxa, que legal, vamos trabalhar esse tema. Maratonamos, hein, porque a gente não tinha propriedade para falar desse tema, maratonamos. Vocês assistiram tudo? Todo. Eu também. Faltam dois. Eu também. Eu tinha assistido 2, 3, não, eu já tinha assistido todos os filmes do Harry Potter, mas assim, muito assim, muitos anos atrás. Né, agora deixa eu assistir com o olhar do que eu posso sugar aqui. O que teve print de tela ali, foi muito mágico. Olha que legal, isso aqui dá. E aí eu fui sugando coisas que pudessem fazer analogias e fortalecer o que a gente queria trabalhar. Então, essa cocriação é muito importante. Aí, é claro, o Grupo Pleno entrou com os vídeos, depois veio a Dengo que entrando com os conteúdos. Então, a Trio que entrando com a parte sonora. Então, todo mundo trabalhou num conjunto que, isoladamente, ia ter um efeito? Ia ter um efeito legal, as pessoas puderem, mas não ia ter a força e a potência do que teve. E o resultado é muito mais latente, que a gente percebe na hora. Não é uma multiplicação, é um expoente, né? É um expoente. Diferente. É o expoente. Aqui, assim, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 10. É isso aí. Nesse caso, se for 1 mais 1 mais 1 é 1000, então... E partindo muito para nossa realidade, e já até, eu não sei como está nosso time, tem muito assunto aqui. Eu quero trazer para o nosso mercado um aproveitamento
provocação, que é importante. E por que a gente te convidou, e depois vai vir a Sandra também, porque a gente sentiu toda essa potência, toda essa potência exponencial que a gente teve agora no começo do ano. E aí é um contraste muito grande com o que o mercado requer da gente, porque depois as pessoas, o que a gente já teve de gente, já tivemos 3 reuniões depois disso, já fiz conversas diversas com 3 clientes distintos que viram o que a gente entregou. E é impressionante como você vê que a capacidade de entendimento do que foi aquela entrega, ela é muito pequena. Porque não foi só aquilo, né? A gente tem que explicar, teve um contexto, tem um porquê, tem um sentido, teve uma narrativa, teve objetivos claros para o evento. E o nosso mercado é a nossa maior dor, e a gente sempre traz, eu e o Bruno, a gente discute aqui e traz para cá essa dor do mercado que a gente tem, de como que você entrega tudo isso, como que você faz tudo isso acontecer se você está numa concorrência. Se você tem prazo para entregar, se você precisa surpreender alguém por um preço X e ainda se comprometer com o resultado que vai ser conquistado depois dessa entrega. Não estou pedindo para você me falar o como, porque não vou fazer essa sacanagem com você, mas como que a gente aproveita esse veículo de transmissão, né, e conta para os nossos contratantes a potência dessa entrega? Eu acho que, por exemplo, a gente estava conversando lá fora sobre o quanto eu mudei minha cabeça, eu me trabalhei nesses últimos 4, 5 anos para mudar minha cabeça para empreendedor, não para prestador de serviço, porque eu sempre fui um excelente prestador de serviço, sempre entreguei meu trabalho com excelência, mas eu era um prestador de serviço e ficava dependendo dos outros. Agora eu empreendo. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender que o mercado precisa de resultado. Eu não estou falando só o resultado do evento, é o resultado pós o evento. Ok, vamos trabalhar esse assunto. O que teve de resultado concreto para a empresa esse assunto pós-evento? Isso não é uma coisa que você saca logo de cara, porque não é no dia seguinte, é no dia a dia. Quanto de dinheiro a empresa economizou após as mudanças que aconteceram em virtude do evento que a gente fez e a gente trabalhou? Quais foram as mudanças reais e financeiramente o que deu de resultado? Eu acho que quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que trazer não o lúdico. O lúdico é só a nossa ferramenta. Se a gente vender pelo lúdico, gente, não vai vender. A gente vai entrar na concorrência, a gente vai entrar no mais barato, a gente vai entrar no negócio, porque assim, lúdico por tá legal, lindo, lúdico por eu vou ver a superprodução com a minha família lá em Hollywood, sei lá. Se a gente vender pelo lúdico, isso eu aprendi há pouco tempo, a gente não vai ter conexão com o mundo corporativo e empresarial. A gente tem que vender o que a gente faz, com o resultado do que a gente faz, o que ele provoca. Quanto dinheiro você economizou? Ah, é mudança comportamental? Ok. Quantas pessoas da empresa, qual foi o nível de turnover que diminuiu porque o cara se sente mais à vontade na empresa? Qual foi o dinheiro que você economizou na recontratação? Qual foi o dinheiro que você economizou porque está tendo 30% a menos de pessoas da sua empresa que estão entrando em licença saúde porque deram burnout? Naquela mudança de comportamento que você trabalhou. Então, eu acho que a gente, como prestador de serviço nesse local, a gente também tem que ter um acompanhamento do cliente, no sentido de a gente pesquisar e provocar essa pesquisa dele, para a gente ter esse material, porque o meu trabalho não é essa experiência que eu crio, não é só um momento lindo, maravilhoso, marcante, potente, tudo que a gente já conversou agora, mas ele também oferece tanto de economia, ele gera resultados tangíveis. A gente trabalha com o intangível. A experiência, o lúdico é um intangível. A narrativa é um intangível. A arquitetura cenográfica, a música, tudo isso é um intangível. Agora, como a gente transforma esse intangível, essa experiência fantástica, para não ser um passeio na Disney? É isso aí. Sendo que a Disney é maravilhosa. Você vai lá, é uma experiência intangível, lindo, maravilhoso. Mas você está indo se divertir com a família. Não está indo resolver um problema financeiro ou de comportamento, enfim, alguma coisa que você quer resolver na tua empresa.
Então, como é que você traz e busca esses dados reais para você, quando for conversar com outro cliente que não tem essa noção, você fala, olha, esse trabalho assim, 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 assado, a gente fez para tal empresa, teve tanto de economia, tanto disso, tanto daquilo. Hoje Então, você consegue oferecer isso para o seu cliente ou e ainda não? ainda não. Eu tenho alguns dados de uma ou outra coisa que a gente chegou a fazer, que dados palpáveis, como, por exemplo, uma coisa que a Sandra criou, que era uma intervenção específica, e essa intervenção específica tem um depoimento da pessoa que falou que melhorou em 70% de economia para a empresa, porque a conversa entre departamentos se tornou muito mais fluida e não havia retrabalho. Então, eu acho que é um trabalho nosso de empreendedor, de, de prestador de serviço nessa área intangível, ir buscar os depoimentos, estar em contato com os clientes, principalmente esses clientes que a gente tem uma recorrência, eu fiz para esse, depois eu estou fazendo para ele, quais são os resultados? Olha, a gente fez com aquele motivo, 6 meses depois, cara, qual foi o resultado que você teve? Perfeito. Me traz um depoimento, me traz um depoimento em vídeo, me traz um depoimento escrito, fala para mim esse resultado, posso colocar esse depoimento, posso usar esse depoimento, porque eu acho que o que eu fiz para você vai ajudar tantas empresas também. Então, a gente trazer de forma empreendedora, buscar esses resultados. Porque quando a gente trabalhar o nosso intangível, a gente mostra o efeito tangível dele. É trazer para a realidade corporativa, Trazer para a né? realidade Que é corporativa. O que se busca. O cara quer o quê? O cara quer ganhar dinheiro, obviamente, mas ele também quer ter um ambiente melhor, ele também não quer ter tanto turnover, ele também não quer ter tanto funcionário com problema de burnout, ele também quer ter pessoas que sejam engajadas com a empresa que ele faz e elas fiquem naquela empresa, ele não quer ficar preparando muita gente para depois ela sair para outra empresa. Pode até sair, tá tudo bem, não tem problema. Dele sair Mas que saia levando uma mensagem positiva. Que saia levando uma mensagem positiva, mas que você se sinta à vontade para ser aqui a sua casa. Sim. Onde você vai dedicar a sua vida. A minha empresa seja a sua casa que você vai dedicar a sua vida. Depende sempre muito da tipologia do evento, né? A gente Exatamente. Tá falando uma convenção interna, uma linguagem com internos, é um segmento e é um formato de trabalho. A gente atua muito em feiras de negócios e exposições, na qual a gente faz interferências no decorrer do espaço. A gente, por exemplo, não trabalha com o stand de um expositor, mas a gente tem um trabalho que a gente fala de urbanista quase. Sim, né? Entendi. É trabalhar quase com aquele entorno todo, pensando nas praças, pensando no fluxo, nos impactos, como que vai ser o conforto. E a gente ainda não conseguiu mensurar resultados a partir disso. A gente percebeu uma crescente, uma demanda elevadíssima do nosso trabalho para fazer essa intervenção urbana nas feiras. A gente tem dificuldade de saber resultado. E, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade de mostrar para outras tipologias a importância de ter, porque, de fato, a gente está percebendo o aumento de clientes querendo fazer esse tipo de intervenção. É um lugar muito novo para a gente, essa medição, a medição do resultado, mas é impressionante como a gente precisa correr para fazer isso. A gente precisa correr para fazer isso. Você está falando dessa coisa da medição urbana. Às vezes a gente não tem noção por onde começar. Mas ok, o cliente quer essa medição urbana por quê? Qual que é a ideia dele fazer a cliente? Para melhorar, para a galera que for ali aumentar, de repente, o número de pessoas naquela feira, permanência. Okay. Então, qual foi o tempo de permanência? De repente, você ir lá com uma equipe, você contrata uma equipe de vídeo e vai lá, assim, pegar a entrevista das pessoas. Se é o público, entrevista com o público. Qual que é a diferença desse ano para esse ano, com essa arquitetura cenográfica que eu montei, não que eu montei, mas que está montada aqui na feira. Aí a pessoa dá os depoimentos. Agora está muito mais gostoso ficar aqui. Ano passado mas agora, poxa, isso aqui está muito legal, a gente se diverte, a gente fica mais à vontade, a gente passa mais tempo aqui. São esses caminhos, são esses caminhos que, se a gente, como empreendedor, começar a trazer para o nosso negócio, especificamente, a gente fortalece a nossa venda do intangível. Porque quando eu viro para o cliente e falar, olha, eu preciso sentar com você,
para a gente poder entender a sua cultura, porque eu vou criar um storytelling XYZH, eu vou me aprofundar, Por que isso acontece? Vai ter menos burnout, você vai economizar tanto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, Então, o meu preço custa X, mas você vai estar economizando Y. E aí vai parar um pouco, assim, não parar um pouco, isso não para, mas você tem um argumento forte, palpável, mensurável, até para falar, cara, é isso que eu custo. Esse é o custo disso. Mas esse é o custo disso porque eu vou te entregar não só um evento lindo, uma Disney, vamos dizer assim, não é um entretenimento não só, é um né? entretenimento É um gerador só. de resultados. É um gerador de resultados. Então você vai pagar isso, mas cara, você vai economizar X. Então, cara, ano que vem você vai pagar até o dobro, assim. Feliz, você vai pagar feliz para mim. Você começa a trazer dados mensuráveis. Eu acho que essa linguagem é muito importante para a gente que trabalha no mundo do imensurável, né, do intangível, né, não do imensurável, mas do intangível, a gente tornar a nossa conversa com as pessoas tangível dentro do contexto que ela vive. Um empresário. E você, como empreendedor, está com esse olhar ou foi uma abordagem que partiu daqui? Isso te surpreendeu? Não foi uma abordagem que partiu agora daqui. Eu tô com esse olhar há pouco tempo. Essa consciência é uma coisa. Nossa, Charles, você tá com. Não, consciência há pouco tempo. Tive essa consciência. Porque para nós também, viu, Desde o ano passado. Nós também, viu, Charles? Se serve de consolo, nós também. Desde o ano passado. Isso foi assim, a partir de outubro, novembro do ano passado, eu comecei a enxergar isso. E eu comecei a ter contatos assim. Como eu te falei, faço parte de um grupo BNI que a gente se encontra com muitos empresários, então eu comecei a entrar em contato com muitos empresários de vários segmentos e estar no meio deles me abre a cabeça para eu sair daquele mundo, cada vez mais deixar de ser o prestador de serviço e ser um empreendedor. E cada vez mais ser um empreendedor que conecta não só a venda do meu serviço, mas também o resultado que ele traz para a empresa. Que foi quando eu aprendi, eu vendi o lúdico, eu vendi a magia, eu vendi a experiência. Ela faz parte da venda, mas ela é a nossa ferramenta. Ela não é argumento comercial. Ela não é argumento comercial, ela é a nossa ferramenta. Eu não vendo ludicidade, eu vendo XYZ resultado, eu vendo treinamento, eu vendo mudança de comportamento, e não vendo só mudança de comportamento, para você atingir esse resultado. Eu uso o lúdico, eu uso a narrativa, como a minha ferramenta. Eu uso os meus personagens como a minha ferramenta. Não como... muda, você não pode vender, você não vende a ferramenta. Não, maravilhoso. Né? Você já fez uma analogia assim, perfeita e que serve de exemplo para quem está aqui ouvindo, já serviu para nós. E é uma discussão importante, acho que é uma discussão que esse ano a gente tem que trazer muito para os nossos convidados, muito também para os nossos alunos, para quem quer aprender um pouco com as nossas experiências, que não basta você talvez ter uma entrega eficiente, não basta você ser muito bom naquilo que você faz, mas você também tem que mostrar para o seu cliente o quanto você contribui para o resultado dele. Exatamente, você tem que mostrar, porque você tem que entender a dor dele. Lógico, essa é a dor. É a dor. Nós estamos aqui para sanadores, né? Se você entender a dor dele, o que eu faço vai sanar a sua dor. E qual que é o resultado que ela vai ter, seja qual for a dor. E você pode ir além, porque no final o mundo gira pelo dinheiro, né? E sem maldade com o dinheiro. O dinheiro é muito bom. É verdade. Ele é muito bom. Mas a gente precisa, toda máquina funciona com dinheiro. Se eu não for pago, eu paro de fazer. Eu vou fazer outra coisa. Se vocês não forem pagos, acabou. A arquitetura cenográfica é uma coisa linda, maravilhosa, mas gente, na prática a gente é aí. Não tem comida, né? Aliás, o objetivo aqui é isso, é fomentar o nosso negócio, é fomentar o setor, fazer com que as pessoas se encontrem numa profissão, num lugar interessante de trabalho, de atuação. Trabalho e prazer, né? A gente sabe disso. E a gente precisa partir para o final, Charles. Que delícia essa conversa. Eu falei meio Charles, você viu? Charles. Isso que assim, falou Charles, né? Eu vou contar a história do meu nome, rapidinho. Rapidinho a história do meu nome. Né? Meu nome inteiro, o pessoal acha que eu não nasci aqui no Brasil, né? Porque o meu nome inteiro é Charles Edward Murray. Olha que coisa. Nossa! Né? E assim, eu conto... Tem um personagem. Eu contei essa história porque essa história é real. Quem deu esse nome foi minha mãe. A grande responsável por eu ter esse nome foi minha mãe. Porque se dependesse do meu pai, eu ia me chamar Patrick O'Neill Murray.
Não, tá simples. Coisa assim. Né? Vocês não fazem ideia, porque meu pai é irlandês, né? Descendente irlandês, meu pai vira pra minha mãe e fala: filho de irlandês tem que ter nome irlandês. Aí a minha mãe, é claro, com toda a sua calma, toda a sua paciência, toda a doçura, né? Quando meu pai falou isso, minha mãe falou: não! Vai ser Charles e acabou! E o meu pai, como ele A dramaticidade. o meu pai, como ele possui um senso de autoproteção muito aguçado, obviamente, ele acatou, ele aceitou. Aí ficou Charles Edward Murray, né? Então, minha mãe é responsável. Charles Edward Murray, por favor, deixa. Aí olha pra essa cara assim, né? Charles, uma delícia. A gente tá partindo pro final, pelo nosso tempo, até a gente sabe da importância desse assunto. Vai ter mais, a gente pode voltar, ainda mais se fizer após. Mas, de um modo geral, fazendo uma leitura muito bacana da sua vivência, a gente também já aprendeu a te admirar muito recentemente, né? Porque realmente foi uma experiência maravilhosa, única. E foi única mesmo. Há muito tempo que a gente não se deparava com uma construção tão boa, tão rica, tão prazerosa de um cenário, né? Sim. De tudo que a gente construiu. E, claro, tem a ver com as pessoas que estavam envolvidas. A sua história é muito inspiradora, mas você também é muito solto, muito leve. Você parece que não tem amarras. Isso é um pouco difícil de ensinar para as pessoas aqui, né? A gente às vezes fica nessa admiração das pessoas, mas cada um é um ser único. Sim. Não tem como a gente ensinar tudo, né? Mas você tem um perfil muito inspirador. Você parece estar sempre muito de bem com a vida, muito leve. Você é um bom ator, ou então você é um ótimo ator. Mas eu quero só fazer esse gancho para te pedir para você deixar alguma mensagem para as pessoas, né? É uma carreira muito linda, é uma trajetória muito bonita, né? Mas e futuro? O que vem pela frente, né? Que legado você quer deixar? Fala para as pessoas um pouco sobre isso. Tá. O legado que eu quero deixar é que o trabalho que eu faça, que eu tô fazendo, que eu provoco uma mudança na pessoa. Uma mudança. E que seja uma mudança que faça bem para a vida dela, em qualquer campo. Pode ser no pessoal ou no profissional, porque eu não separo essas duas coisas. Profissional e pessoal, tudo é uma coisa só. Nós somos um ser humano só. Né? Então, esse é o legado, que eu consiga provocar uma mudança que faça com que ela se torne ou uma pessoa melhor, ou um profissional melhor, pode ser para a vida pessoal, profissional, ou para os dois. E quando você fala você falou pra mim Leveza. Dessa coisa do, cara, você tá sempre bem com a vida? É lógico que eu tenho meus problemas, é obviamente que tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, isso é natural de qualquer ser humano. Mas eu tenho uma busca incessante por me autoconhecer. E um olhar hoje, que nem sempre eu consigo, mas hoje eu já me conscientizo quando eu não estou conseguindo, de que é não jogar a responsabilidade do que está acontecendo no momento da minha vida fora. E procurar perceber que mesmo seja uma situação muito ruim, que eu classifique ela nesse momento como ruim, a vida está sendo injusta, aquela pessoa está sendo injusta, procurar e olhar que eu sou o responsável por aquilo que está acontecendo nesse exato momento, e o que está acontecendo é parte de um processo, de um aprendizado. E aí tem uma frase de Jean-Paul Sartre que eu adoro, que eu sempre falo para mim mesmo, né? E eu vou falar essa frase, né? Ele diz uma coisa muito interessante: não importa o que a vida fez de você, e importa o que você faz com o que a vida fez de você. Então, quando acontece, o que você faz toda a diferença naquilo que você está fazendo agora e naquilo que você vai ser para frente como profissional. Toda a diferença. Pode ser uma vida mais pesada ou pode ser uma vida mais leve. Vão ter problemas nos dois, mas a maneira como você encara é que vai transformar você num ser mais pesado ou num ser mais leve. É só uma escolha. O que você escolhe? Você escolheu a segunda opção. Eu escolhi a segunda opção. Está na sua fisionomia o tempo todo. Eu escolhi essa opção. E é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo, porque tem dia que é difícil, é óbvio. Mas é um trabalho contínuo. Mas essa visão é um norte. Essa maneira que eu enxergo me dá um norte
para eu sempre tentar levar as coisas com mais leveza e mesmo uma coisa muito pesada eu poder trazer isso como ensino. Tá pesado agora. Sabe aquela coisa? Passou 10 anos, e aí você olha para aquele momento muito difícil da sua vida. Olha, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria assim. Não precisa ser 10 anos depois, pode ser agora. Você não sabe, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai ser um processo que daqui a 10 anos, cara, eu preciso passar por isso, então tá tudo bem. Vamos encarar com mais leveza. Com mais leveza. Maravilha. E para trabalhar na nossa área é essencial ter um pouquinho essa articulação. É fundamental. Fundamental. Maravilhoso. Você quer falar alguma coisa? Maravilhoso, né? Muito bom. Charles. Já não sei mais. Charles Edward Murray. Thank you very much. Welcome. A minha parte que eu falo é assim, tipo, às vezes eu fico assim, start-stop, né? Assim, porque eu acho que é essa experiência que trouxe a vida nossa de parar e a gente precisa disso, né, para estar nessa nossa atividade. Eu economizo o máximo possível, né, de energia para que a gente possa existir. Eu acho que é até uma ferramenta. Uma ferramenta de ficar só não prestando atenção. Como que poderia falar? Contemplando. Sabe, assim? Ser. Mas eu carrego isso comigo, gozado. Nessa fala, assim, eu me sinto Você assim. se enxergou, né, amor? Eu te enxergo assim também. Mas é muito bom, mas eu acho que são coisas que a gente criou, né? Que a gente necessitou um dia disso, para que a gente possa estar bem. Eu me vejo um pouco assim também. Eu acho que a gente tem um pouco essa capacidade também de trazer leveza nas circunstâncias mais desafiadoras, porque de fato o nosso setor também fez a gente aprender a ser assim, né? E essa efemeridade toda também deixou a gente um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que tudo é muito passageiro. E a gente também monta e desmonta tudo muito rápido. Muito rápido. Então, a gente, 3 horas para desmontar tudo. A gente tem pouco apego e eu tenho certeza que isso trouxe um pouquinho de ferramenta pra gente, né, Bu? Mas maravilhoso, acabou o nosso tempo, tá bom, né? Tá uma bom. conversa boa, vamos acabar por cima. Ótimo. Muito obrigada por aceitar nosso convite, esses dois malucos mal conheceu. Vem fazer um podcast com a gente, você é maravilhoso. E a gente, dois malucos, vamos. Cadê? Onde? Quando? Maravilhoso, muito obrigada, Charles. Eu que Foi agradeço. um belo aprendizado. Espero que as pessoas realmente tirem o maior proveito possível desse conteúdo, que é muito bom. Que bom, espero que sim também. Amém. Gente, muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio. Estamos aqui extasiados, muito gostoso ouvir as histórias, né? Sempre muito bom. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. O que mais mesmo que eu tenho que falar? Se você não apertou seu sininho aí, aperta as notificações. Mas o mais importante, deixa aqui seu comentário, traga aqui alguma sugestão pra gente, algum assunto que você queira ouvir. Comenta sobre os nossos vídeos, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, de fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Lembre-se que a gente faz parte de uma plataforma de educação da arquitetura cenográfica, que é a Arcsce. Contribua para a gente possa realmente fazer com que a arquitetura cenográfica seja um lugar de encontro, mas essencialmente um lugar de realização profissional. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. A gente se vê no próximo episódio.